Oi pessoal, estou de volta para nós trabalharmos, para nós estudarmos a unidade 8. Esse vídeo é dedicado aos alunos do sexto ano, certo? Então vamos lá começar na página 235, propaganda convence você. Então essa é a pergunta básica para iniciar essa unidade 8, né, do livro didático de vocês. Então, realmente, as propagandas que passam na TV, no rádio, que aparecem no celular, convence você de alguma forma a ter aquele produto, a consumir algum produto. Então essa é a pergunta inicial dessa unidade 8, certo? Vamos seguir. Aqui logo na página 236 nós temos o que? O nome, né? Propaganda, certo? Então essa propaganda, você sabe que é um tipo de texto, né? Que vai utilizar, normalmente utiliza-se imagens, sim, para chamar a atenção do leitor. As palavras, né? Os verbos normalmente são aqueles verbos em que possuem, né, aquela ideia de imperativo, de ordem, né, de pedido, só que não é uma ordem assim agressiva, né? É aquela ideia para você ter aquele produto, para você consumir aquele produto, né, para você adquirir, melhor falando. Então, isso é a propaganda, com aquela ideia do marketing, de fazer o quê? Com que convença as pessoas a comprar um determinado produto. E é isso que nós vamos começar agora na 236. Acompanhe, por favor, no livro de vocês. Você já leu textos em que a linguagem verbal, né, relembrando, é aquele tipo de linguagem que é escrito ou falado. Foi utilizado para contar histórias imaginadas, relatar fatos, informar, fazer arte, expressar uma opinião. Nesta unidade, você vai ler outros textos que utilizam a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Nós trabalhamos bem no começo do ano. É aquele tipo de linguagem em que vai trabalhar com imagens, certo? No caso aqui na propaganda, né, trabalha muito mais com aquela questão de imagem, com a intenção de quê? De convencer o leitor de algo, a adquirir um produto ou serviço, ou mesmo adquirir, né, ou aderir, aliás, a uma ideia ou a um movimento. Esses textos são conhecidos como quê? Como propagandas e anúncios publicitários. É comum você encontrar propagandas no seu dia a dia. Para vocês, né? Você acha comum encontrar propaganda? Você se deixa levar por elas? E a seguir você vai fazer o que? Ler uma propaganda publicada na internet. Leia com bastante atenção. Então tem aqui a leitura do texto 1, né? Uma imagem de um rapaz, que é a campanha Limpa o Brasil, por um Brasil mais limpo. E tem assim, eu sou catador, né? Na 236. Na 237 você já vai começar o que? A trabalhar com a interpretação textual, certo? Então, vamos lá começar a explicar para vocês. Compreensão inicial. Responda no caderno as seguintes questões. Já sabem, né? Já estão mais do que acostumados. Língua portuguesa, eu só vou exigir as respostas. Eu não exijo que você copie no caderno as perguntas. Primeira questão da 237. Leia estas informações sobre Tião Santos, a pessoa que aparece no cartaz da página anterior. Então, esse rapaz aqui da 236, ele se chama Tião Santos. Então, você vai ler aqui um pouco, né, a respeito e para quê? Para somente você ter, né, as informações necessárias a respeito da imagem. Em sua opinião, qual a importância de colocá-lo no cartaz da campanha? Qual foi essa importância de ter colocado esse rapaz na campanha? Segunda, pode-se dizer que a frase eu sou catador causa estranheza? Por quê? Causou a você alguma estranheza? Sim ou não, e dizer o porquê. Terceira, que efeito de sentido o uso da palavra catador pode provocar na propaganda? Qual é o efeito, né, que ela pode provocar nessa propaganda? Na quarta questão, que efeito a fotografia de Tião Santos junto à frase eu sou catador pode causar ao leitor que não o conhece? Né? Qual é aquela ideia que pode causar na pessoa que não conhece a história desse rapaz, né, juntando, só vê a imagem dele com essa frase eu sou catador? O que pode causar ao leitor que não conhece o rapaz? Quinta questão. E quem já conhece a história de Tião Santos, que efeito essa frase pode provocar? No caso, vocês, né? Na quinta questão, vocês já leram a respeito dele, aí agora vocês vão responder, né? O ponto de vista que vocês tiveram. Na sexta, na propaganda,
Uma frase explica ao leitor mais claramente o significado da palavra catador. Nesse contexto, no contexto qual? No contexto da imagem, né, da propaganda, do anúncio publicitário. Você vai fazer simplesmente o quê? Copiar a frase em seu caderno e responder qual é o significado da frase nesse sentido. E na sétima você vai dizer qual é o objetivo dessa propaganda, né, qual a finalidade dessa propaganda, o objetivo que ela possui nessa propaganda. Continuando, linguagem e construção do texto. Então aqui nós vamos observar o quê? Como foi feita a construção desse texto, né? Desse texto publicitário. Então a propaganda impressa geralmente apresenta o quê? Alguns elementos básicos. Como outros textos têm os elementos básicos, a propaganda também vai possuir. E na propaganda da página anterior, né, que é do rapaz, os elementos de maior destaque é a imagem, ou seja, a imagem é a linguagem não verbal. Fotografia de uma pessoa sorridente. E o slogan, o que é esse slogan? A linguagem verbal, né, o que está escrito. Eu sou catador. Então vamos continuar. Essa campanha teve início com cartazes em que a fotografia era sempre de um artista conhecido do grande público. Veja o exemplo a seguir. Então aqui existe a imagem, né, de um homem, Chico Buarque, e tem o que? Como é feita essa construção desse texto. Então podem observar, né, vocês podem observar que existe a imagem principal, existe o slogan, né, que é o que? O texto, né, verbal, o símbolo ou a marca, como vocês podem observar aqui, e os argumentos estão contidos bem aqui, ó, que vocês não conseguirem ler, está aqui ao lado esquerdo. Está aqui, ó, o que tem aqui está escrito aqui, certo? Então essa é o que? Né, como é feita essa construção dessa propaganda, com a imagem principal, com o slogan, com o símbolo ou marca e os argumentos. Na página 238, nós vamos continuar aqui ainda vendo, né, essa ideia de publicidade, claro, porque a temática principal dessa unidade é isso. Então vamos observar e analisar. Abaixo vejamos mais um exemplo. Né, Limpa o Brasil, let's do it. Né, let's do it. Do it. Isso aqui é o que? É um termo em inglês, aqui ó, let's do it, que é a expressão em inglês, que pode ser traduzida como mãos à obra, certo? Então, Limpa o Brasil, mãos à obra, ok? Então vamos continuar. Na primeira questão da página 238, você conhece as pessoas que aparecem na propaganda acima e na página anterior? Escreva no caderno o nome das que você conhece. Segunda, assinale as alternativas, então é mais de uma, que traduzem a provável intenção da campanha a utilizar a imagem de pessoas conhecidas. Então você vai observar aqui o que melhor encaixar para você e para o seu conhecimento, você vai marcar, você vai assinalar as alternativas. Terceira, as propagandas que você leu são de uma campanha que começou na Estônia, o país mais próximo à Rússia. Ao lado, observe o símbolo da campanha. Dá, né, o símbolo da campanha e no caderno responda as questões propostas a seguir. Então vocês vão observar isso aqui, essas imagens, e vão o quê? Vão responder a esses itens da terceira questão, certo? Na quarta questão, tem assim, slogans são frases curtas. Então você já sabe que slogans é o que? São frases curtas, fáceis de memorizar, que tem como objetivo nos fazer lembrar imediatamente uma ideia ou a marca de um produto. Na propaganda em estudo, né, que nós estamos estudando agora, estamos analisando, emprega-se um slogan para chamar a atenção do leitor. Que slogan é esse? Eu sou catador. Então você vai fazer o quê? Explicar que ideia se procura transmitir com esse slogan. Quinta, essa propaganda pretende influenciar o comportamento do leitor, levando a participar da campanha. Para isso, provoca-o fazendo um apelo. Participe do Limpa Brasil. Então, você vai responder esses dois itens aí no caderno, certo? Da quinta questão da página 238. Na 239, continuando, aí na sexta questão, com essa análise, certo? No texto 2, vamos ter aqui, né, o outro anúncio de tênis, e vocês vão ter que responder a essas questões aqui propostas pelo livro de vocês. Claro, né, sempre analisando o que? A imagem, o que está escrito, né, o slogan, a imagem em si, os argumentos e a marca, ok? E aqui vocês vão responder sobre esse anúncio, né, sobre essa publicidade, sobre essa propaganda desse tênis. Vamos continuar aqui na página, né, da 242. Você já sabe o que fazer, já fizeram isso diversas vezes nas atividades do livro didático. Vão simplesmente encaixar as palavras, né, de maneira adequada nesses quadrinhos cinzas que estão aqui.
E aqui a prática de oralidade, né, consumir ou resistir, que isso aqui é um momento que nós podemos ter para discutirmos, nós falarmos, né, conversarmos a respeito de consumir de fato o produto ou resistir ao produto. Então isso aqui é o que? Vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que consome, e vai ter gente que vai observar a propaganda e vai resistir. Não vai, simplesmente não vai comprar, porque não necessita, não precisa. Então isso aqui é muito subjetivo, é muito individual. Cada um vai ter o quê? Um ponto de vista determinado. Continuando, na página 246, 45, desculpe. Na 245, nós vamos continuar o quê? Trabalhando com essas linguagens, com propagandas diferentes. Então aqui vocês vão analisar também as propagandas e vão responder as questões propostas, certo? Aí o posicionamento crítico em forma de poema, que aqui eu etiqueta, é aquele posicionamento crítico para saber se realmente você é um consumidor ou um consumista. Consumidor, você vai consumir os produtos necessários para o seu dia a dia, para o seu bem-estar. E o consumista é o quê? É aquele que compra de maneira desenfreada. Então isso aqui é um pensamento crítico a respeito das pessoas que, compram de maneira desenfreada. Compra, só por uma questão de ter, de possuir aquele produto, certo? Vamos continuar, mas leiam, que é bastante interessante para que vocês tenham o quê? Uma ideia crítica, argumentos críticos a respeito dessa temática. Na 247, né, nós vamos ver o quê? Que existe aqui também algumas propagandas curiosas, que ao mesmo tempo são engraçadas, né? Como vocês podem ver aqui na imagem desse boneco, desse desenho. Aqui também mais propagandas divertidas, né? E bem criativas, como vocês podem observar. Na página 249, nós iremos começar o que? A trabalhar com a parte mesmo gramatical, certo? Parte gramatical é a parte que nós trabalhamos o que nesse momento? Vocês lembram que nós já comentamos sobre modos verbais ou não? Se não, eu relembro a vocês. Modo verbal, na língua portuguesa, nós vamos ter quais? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo, aquele que vai indicar aquela ideia de certeza, certo? O modo subjuntivo, aquela ideia de dúvida, de possibilidade, né, de hipótese. E no modo imperativo é o que? Aquela ideia de ordem, né, ou pedido, súplica. Então, professor, mas o que tem a ver nós estudarmos essa parte gramatical nesse momento sobre propaganda? Tudo a ver. Por quê? Porque o modo imperativo é aquele que vai dar a ideia de pedido, de uma certa ordem. Então, o que vocês podem observar? Que a propaganda, se vocês analisarem bem, pararem para observar o tipo de linguagem que é utilizado nas propagandas de maneira geral, vão ver o quê? Que os verbos que são utilizados naquela propaganda, naquele determinado produto, vão ser o quê? São aqueles verbos que vão indicar uma certa ordem, não é? Vocês acabaram de ver aqui uma propaganda, né? Um anúncio publicitário que foi sobre o catador, né? Ó. Então, se você observar, vão existir verbos lá que vai indicar mesmo mais essa ordem. Por exemplo, assim, não uma ordem bruta, é uma ordem o quê? Mais, não tão direta, é mais indireta. Como, por exemplo, participe disso. Você pode observar que o verbo participar aí, né? Participe, não é? Vai estar indicando o quê? Uma certa ordem. Só que no caso é uma ordem mais indireta, não é tão bruta, não é tão direta, certo? Então é por isso que o modo imperativo está aqui nesse instante, nessa unidade, para quê? Para nós trabalharmos essa ideia que o verbo tem estando nesse modo aí, que nós chamamos de modo imperativo. Continuando. Então aqui ao lado, ó, vocês já podem observar que no caso, né, no modo imperativo, que os verbos aqui estão o quê? Muitos verbos estão no modo imperativo. É uma ordem, ó. Escreva, ligue, opine, pergunte, elogie, reclame, conte. Então, poderão observar que esses verbos estão o quê? Naquela maneira mais de uma certa de ideia de ordem, né? Uma certa ideia de ordem. E aqui no final da página 249, nós vamos ver isso de maneira bem resumida que o livro nos dá, né? O conceito. As formas verbais, né? Os verbos que indicam o quê? Pedido, ordem, conselho, súplica, desejo, convite, sugestão são o quê? São expressas em qual modo? Modo imperativo, certo?
Então são verbos que vão estar com essa ideia aí, de pedido, de ordem, de conselho, de súplica, de desejo, de convite, de sugestão, ok? Então é isso que é o modo imperativo. Eles vai ter o que? Os verbos vão possuir, né, as formas verbais, vão possuir essas ideias. E o modo imperativo, ele pode ser também classificado, né, ou subdividido, como um imperativo afirmativo e imperativo negativo, certo? O que isso aqui quer dizer para vocês? Então, no caso, o nome imperativo afirmativo, vocês já vão perceber o quê? Que é uma ordem com ideia de afirmação. Imperativo negativo é uma ordem com ideia de negação, certo? Então, nós vamos analisar aqui, ó, o quê? O modo, né, imperativo sendo afirmativo e aqui o modo imperativo sendo negativo. Então, no caso do modo negativo, nós já vamos perceber automaticamente que vai existir ali uma certa palavra, né? Normalmente o advérbio não vai estar ali presente. Vamos analisar isso agora, nessa segunda aqui, ó, da parte 250. Então tem assim, escreva o texto com letra de forma. Então nós podemos observar o verbo, que é escreva, né? Dessa frase aí, o verbo é escreva. Então esse escreva vai estar com uma ideia de ordem, na verdade, escreva o texto com letra de forma, ou seja, não quer de qualquer outra maneira, quer que o texto, né, esteja o que com letra de forma. Então é uma ordem com sentido afirmativo. Já quando eu digo assim, não escreva o texto com letra de forma, é uma ordem com sentido negativo. Então, afirmativo não vai possuir a partícula, não vai possuir algumas palavras que dão ideia de negação, como por exemplo, jamais, nunca, não. Não vão ter essas palavras no imperativo afirmativo, mas no imperativo negativo elas vão estar ali presentes sim na frase, certo? Vai ter o verbo no modo imperativo e próximo a ele, normalmente, vai ter o que? Palavras com sentido de negação. Por isso nós chamamos de imperativo negativo, certo? E aqui? Aqui vocês vão observar o quê? Que vocês podem ver que imperativo afirmativo e imperativo negativo, aqui existe conjugação, não é? Vocês podem observar aqui conjugações. Professor, mas eu só estou vendo tu, você, o nós, vós e vocês. Cadê o eu? Se você for analisar, geralmente com verbos na forma imperativa não se usa o pronome. Não é verdade? Normalmente nós não utilizamos o pronome. Por quê? Porque já o verbo ele já vai indicar isso, né, de acordo com suas flexões, mas não tem o eu. Por quê? Porque nós não vamos dar a mesma ordem para si, né, para você próprio. Não, geralmente nós vamos dar uma ordem, um pedido a uma outra pessoa, mas não para nós mesmos. Então, por isso, no caso aqui, já podemos observar que não existe a primeira pessoa do singular, o eu, ok? E aqui na parte 251, nós vamos ver o que outras formas verbais com valor de imperativo. Então, vocês vão analisar que verbos, eles vão dar o que? Essa ideia de ordem, de súplica. Quando estiver fazendo isso, quando estiver indicando essa ideia, iremos falar que ele está o que? No modo imperativo. Se eu falo só assim, ó, eu ando muito. Esse verbo ando está no imperativo? Não, porque não estou dando nenhuma ordem aí, não estou fazendo nenhum pedido, nenhuma súplica, nada disso. Então, nesse caso aí, nós já não iremos dizer que o modo desse verbo é imperativo. Já se eu falar assim, escreva agora. Se eu falo escreva agora, o que é que eu estou indicando aí? Porque eu não quero em qualquer outro, eu não quero em outro momento, eu quero neste momento. Então eu falo escreva agora. Entenderam? Então, isso é o modo imperativo. E nós vamos observar aqui na página 251, né? Novamente o livro ele vai repetir esse conceito desse modo imperativo. Na 252 já iremos trabalhar com análise, certo, de texto, no caso aqui de texto verbal e não verbal, né? Que o texto verbal é aquele que está escrito, tem por escrita, e o não verbal é a imagem em si. Aqui no item A, B e C, nós vamos ver o que? Verbos que nós já trabalhamos, que é a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, não é? Como é que você analisa isso, para relembrar vocês? Por exemplo, o verbo andar, o verbo falar, o verbo observar, todos eles, aliás,
eles são o quê? Pertencem à primeira conjugação. Que primeira conjugação é essa? São os verbos terminados em AR, não é? Observar, falar, andar. São o quê? Verbos com terminações AR. Então eles se encaixam aqui, nesse item A. No item B, perceber, beber, ler, são o quê? São verbos que são da segunda conjugação. São aqueles verbos terminados em ER ou OR, né? Como pôr, compor, entenderam? E no item C são aqueles verbos terminados em IR, não é? Como vocês vão observar que alguns verbos terminam em que? Em IR, né? O verbo pedir termina em IR. Logo, esse verbo é o que? Da terceira conjugação, porque ele terminou, né? Ele tem como término essa partícula, IR. Vamos continuar. Atividades no caderno, nada de perguntas, somente respostas. Na 253, ainda analisando, certo? Imagens também, juntamente com frases. Aqui vocês vão dizer o que vai indicar a ideia de futuro, de possibilidade, né? Para quem não sabe o que é possibilidade, é aquela ideia de suposição, de hipótese, que não é necessário que de fato ocorra, né? Pode ocorrer, como também pode não ocorrer. Isso é uma possibilidade. E ideia de ordem, né, que vocês já estão sabendo pela explicação desse vídeo. Então, nessa parte aqui de desafios da língua, nós já vamos o que? Tratar do uso dos porquês, certo? Que isso aqui não é só importante para você conhecer de fato, mas para você também aplicar onde na redação, por exemplo, na escrita de maneira geral. Tanto faz ser na escrita virtual, né, você mandando mensagem para alguém, ou você também escrever no seu caderno e escrever uma redação. Os usos dos porquês. Então vamos lá. Aqui vocês vão poder analisar que vão existir o que? Questões, né, todas relacionadas a essa questão do porquê. Então vou explicar aqui seguindo o primeiro eixo, depois esse aqui e por aí vai sucessivamente, certo? Então esse primeiro porquê, onde ele é utilizado? Esse porquê junto, sem circunflexo, né, ou seja, sem acento, ele vai ser utilizado em momento que nós formos o quê? Explicar alguma coisa. Professor, não entendi, quero um exemplo. Então vocês vão ter o exemplo. Por que você não veio? Porque estava doente. Quando eu digo essa frase, porque estava doente, isso aí quer dizer o quê? Eu estou explicando o motivo de não ter comparecido. Então esse porque estava doente, nós vamos utilizar esse porque junto, sem circunflexo, certo? Esse segundo aqui, porque junto com o circunflexo, ele vai aparecer normalmente também tendo ideia de motivo, porém, antes desse porquê junto com o circunflexo, vocês vão observar o que? O uso de um artigo. O professor quer um exemplo de novo. Exemplo. Eu não sei o porquê de você não gostar de mim. Então, quando eu falo eu não sei o porquê, eu vou utilizar qual porquê? O porquê junto com o circunflexo, certo? Porquê separado sem acento. Nesse caso aqui, porquê separado sem acento, normalmente ele vai aparecer em que? Claro, como aquela ideia de interrogação, né, com ideia de pergunta, porém ele vai estar onde? No início da frase. Por que você não veio? No início da frase. Por que separado sem acento? E por que separado com acento? Quando a pergunta estiver lá no final da frase, quando esse porquê estiver lá no final da frase. Exemplo, você não veio por quê? Perceberam? Porque está lá no final. Então é uma dúvida, esse porquê foi lá para o final da frase, por qual motivo? Porque ele é utilizado com acento circunflexo. Então lá no final da frase que foi utilizado o quê? A ideia de dúvida, né? O motivo, eu quero saber. Você não vê o porquê. Então como ele está lá no final, nós vamos escrever de que forma, a escrita dele vai ser de que maneira? Separado e com acento circunflexo, certo? Então assistam isso que eu estou falando. Anotem também o que eu estou comentando com vocês, certo? Porque provavelmente, quase certeza, é um assunto que vai estar contido na avaliação. Então, aqui vocês vão observar também que existe, né, digamos, uma explicação, né, um resumo desses usos dos porquês, certo?
Aqui na 258 vocês irão continuar trabalhando com esses porquês. Na 259 vai ter outro texto do mesmo gênero, certo? Vocês vão ter que analisar a interpretação textual. Bem aqui vai ter o que? Ideia, né, de argumento que foi utilizado na propaganda. E assim, pessoal, nesse momento nós iremos terminar, né, essa unidade, a unidade 8. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, que foi de imperativo, que foi da construção do texto, né, a propaganda, não é? O que mais? A recapitulação de verbos na DAR, R, IR. Então, sempre anotem, façam anotações, perguntem-me se vocês, né, possuírem alguma dúvida, não deixe passar essa dúvida, que é importante que vocês tenham que a dúvida, porém tirem essa dúvida, certo? Então, fico por aqui, espero realmente que vocês tenham compreendido e me mandem, se for para mandar uma mensagem com dúvida, em horário, em momentos adequados, ok? Então, pessoal, fiquem bem, até mais e bom trabalho.